Muito obrigada pelo convite, né, por estar me dando esse espaço para falar para tanta gente de tantos lugares, né? Eu estava acompanhando aqui o chat, como tem gente de todos os lugares mesmo, né? Aqui no Brasil, um monte de estados, eu acredito que pelo menos todas as regiões brasileiras estão aqui. Tem até a Cláudia, que está em Carapicuíba. Cláudia, eu morei em Carapicuíba um tempão, meu avô ainda mora aí, tô com muita saudade dele. E feliz de ver que o evento tá com recordes de audiência, bom sinal. Comunicação não violenta era um nome que costumava afastar as pessoas, então eu fico feliz que hoje em dia é um nome que atrai, né, as pessoas. E espero de coração, gente, que seja útil para a vida de vocês, que vocês tenham uma clareza do que é a CNV e consigam usar. É lógico que a CNV não é algo que a gente aprende de uma maneira teórica, agora eu sei, né? É um negócio que você precisa praticar, e quanto mais você pratica, mais você percebe que você precisa aprofundar. Então, a minha intenção aqui hoje é deixar vocês com vontade de seguir estudando e seguir praticando, né? Então, trazer essa provocação mesmo. Eu sou Carol Nalon, sou bióloga de formação, acabei nesse mundo do desenvolvimento humano no último ano da minha faculdade. Assim, eu estava muito curiosa. Eu trabalhava sempre com restauração florestal e conservação. E aí, na faculdade, a gente aprendia muito sobre a legislação ambiental, a gente aprendia muito sobre como plantar uma floresta, entender as dinâmicas florestais, né, para uma floresta se regenerar, mais parecido com o modelo natural dela. Mas a gente não estudava muito assim sobre o que faz as pessoas terem vontade de preservar a natureza, né? E aí eu pensei assim, cara, eu preciso estudar mais de comportamento humano. E acabei começando esse estudo de comportamento de uma outra maneira, estudando psicologia positiva, depois coach ontológico, depois CNV, e aí eu estou há alguns anos trabalhando com comunicação não violenta. Criei um curso chamado Caminho da Comunicação Autêntica, que desde 2015 é um curso que atende centenas de alunos, né, no Brasil e no mundo. E aí, desde 2016, a gente começou a atender também organizações. Então, hoje o Instituto TIE sou eu, a Juliana Calderon, a Juliana Portas, nós três somos facilitadoras, e a Dani, que ajuda a gente dando suporte na equipe, e eu não seria nada sem elas. Então, depois, se vocês quiserem procurar mais sobre a empresa, é institutotie.com.br. A pessoa que sistematizou a comunicação não violenta foi esse homem, o Marshall Rosenberg, um querido. Ele já faleceu, infelizmente, em 2016. E a gente fala que ele sistematizou a comunicação não violenta porque não foi uma coisa que ele ficou assim fazendo um estudo teórico, imaginando, eu acho que as pessoas deviam fazer isso. E aí ele foi lá, escreveu e testou. Não. Ele, na verdade, ele foi para campo perceber o que as pessoas que conseguiam lidar muito bem com o conflito faziam para conseguir gerar conexão. Então, a gente fala que ele sistematizou, porque ele percebeu que dava certo e traduziu de uma maneira que a gente pudesse praticar isso. E a comunicação não violenta, quando você compra o livro Comunicação Não Violenta, vem escrito lá, técnicas para aprimorar seus relacionamentos, resolver conflitos. E conflitos interpessoais. Então, é claro que você vai poder usar tudo que você vê nessa palestra hoje aí na sua casa, com quem você mora, com o pessoal do seu trabalho, se você estiver fazendo um trabalho home office, ou se você ainda estiver se você faz um trabalho essencial, né, e precisa estar lidando com a pessoa no dia a dia. Mas é muito importante saber que a comunicação não violenta, ela não nasceu só para pacificar relacionamentos interpessoais. Então, tem uma frase importantíssima do Marshall, e aí eu quero começar a palestra assim, porque eu acho que é importante ter uma noção do lugar que a CNV fala, que é o seguinte: se eu uso, às vezes eu vou falar CNV, tá? Que é a comunicação não violenta. Então, se eu uso a CNV para libertar as pessoas da depressão
de conviverem melhor com suas famílias, mas simultaneamente não lhes ensino como rapidamente transformar os sistemas sociais no mundo, então eu me torno parte do problema. Essencialmente estarei as pacificando, fazendo-lhes mais felizes de viver nos sistemas como atualmente são, e assim utilizando a CNV como um narcótico. Pois bem, eu, quando conheci a CNV, eu demorei a entender o que isso significava, de fato, porque a comunicação não violenta entrou na minha vida justamente porque eu comecei a colocar ela em prática nos meus relacionamentos interpessoais. Então, com a minha mãe, com os meus amigos, né? E aí eu fui vendo que isso mudou, eu falei, quero trabalhar com isso mesmo, porque isso é legal. Então, eu demorei para perceber essa visão ampla da CNV, mas eu quero contar uma história para vocês de como eu saquei essa visão ampla da CNV. Então, estava lá empolgadona com a comunicação não violenta. Então, a comunicação não violenta fala de empatia, de autenticidade. Eu estava entendendo a empatia como a cola do mundo. Eu olhei e falei, gente, o que a gente precisa é de empatia. Se a gente se escutasse mais, se a gente se compreendesse mais, nossos problemas seriam resolvidos. Eu estava achando isso. E aí, um dia eu vi esse vídeo aqui que eu vou passar para vocês. E aí, eu quero que vocês, antes de eu falar a história, o que aconteceu com esse vídeo, e vai percebendo o que você sente ao assistir o vídeo. E aí, eu queria até que vocês compartilhassem no chat, que eu vou dando uma olhadinha. Enquanto vocês estão assistindo o vídeo, o que vocês sentem? Que mensagem está ficando para vocês? E aí, depois eu conto a história do que aconteceu com ele, tá bom? Então, vamos lá. Eu não sou negro. Na verdade, é o que o mundo me chama, mas não sou eu. Eu não saí do útero da minha mãe dizendo: "Ei, todo mundo, eu sou negro." Não, eu fui ensinado a ser negro. E você foi ensinado a me chamar disso. Junto com o que quer que você se chame, é só um rótulo. Veja, desde o seu nascimento, o mundo nos impõe esses rótulos. Em algum momento, todos nós os engolimos. Nós os digerimos, aceitamos rótulos, sem nunca duvidarmos deles. Mas existe um problema. Rótulos não são você, e rótulos não sou eu. Rótulos são apenas rótulos. Mas quem nós somos de verdade não é pele. Veja, quando eu dirijo o meu carro, ninguém jamais confundiria o carro por mim. Mas quando eu estou dirigindo meu corpo, por que você me confunde pelo meu corpo? Isto é o meu corpo, entendeu? Não sou eu. Deixe-me simplificar para você. Nossos corpos são apenas carros que nós operamos dirigindo por aí. Então a concessionária que nós chamamos de sociedade decidiu chamar a minha edição negra. A sua edição irlandesa ou branca. E sem dinheiro algum, 0% da taxa percentual anual, sem test drive, nós fomos forçados a possuir esses carros para o resto de nossas vidas. Me desculpe, mas eu não consigo ver a lógica ou orgulho em me definir ou julgar alguém pelos carros que dirigimos. Porque o que nós somos de verdade se encontra dentro. Eu não estou aqui para dizer como a ciência concluiu que geneticamente todos nós estamos misturados e que a raça na espécie humana não existe, ou que historicamente a raça humana foi inventada no século XV para separar as pessoas umas das outras e tem funcionado perfeitamente. Não. Eu não estou aqui para dar uma aula. Eu só quero fazer uma pergunta. Quem você seria se o mundo nunca tivesse te dado um rótulo? Nunca tivesse te dado uma opção para marcar? Você seria branco? Negro? Mexicano? Asiático? Nativo-americano? Indiano? Não! Nós seríamos um! Nós estaríamos juntos! Não mais vivendo um estigma de chamar um ser humano de pessoas negras ou pessoas brancas. Esses rótulos que vão sempre nos impedir de ver a pessoa como ela é. Ao invés de vê-la pelos filtros, críticos preconceituosos artificiais de quem nós achamos que ela é. E quando você deixar um rótulo artificial definir a você, então, meu amigo, você escolheu a mediocridade no lugar da grandeza, minimizando você mesmo, confinado, separando você dos outros, e é um fato incontestável que, onde houver divisão, haverá conflitos, o conflito iniciará guerras, portanto, todas as guerras se iniciam por causa dos rótulos. É sempre nós contra eles. Então, a resposta para a guerra, racismo, sexismo e todos os outros ismos
É tão simples que todos os políticos erraram. São os rótulos. Nós precisamos nos livrar deles. Não é engraçado como nenhum bebê nasce racista e todo bebê chora quando ouve outro bebê chorar, sem se importar com gênero, cultura ou cor, provando que, no fundo, nós fomos feitos para se conectar. Essa é a nossa missão e essa não é a minha opinião, essa é a verdade. Em um mundo que nos vendeu ficção, por favor, escute. Rótulos apenas distorcem a nossa visão. E é por isso que a metade daqueles que estão vendo isso não entenderão ou irão resistir ou se sentirem em conflito. Mas apenas se lembre. A lagarta sentiu a mesma coisa antes de quebrar o seu casulo, se transformando numa borboleta maravilhosa. Então, esses rótulos são nossos casulos e nós precisamos fazer a mesma coisa para que possamos finalmente abrirmos nossas asas. Seres humanos não foram feitos para serem marcados por esses rótulos, como legumes em supermercados. DNA não pode ser regulado pelo FDA. Nós fomos feitos para ser livres e somente quando nós tivermos removidos todos e pararmos de viver em pensar tão pequeno, nós seremos livres para vermos a nós mesmos e aos outros. Porque em nós realmente somos amor. Já estou vendo aqui algumas pessoas, né? Eu pedi para vocês compartilharem o que é que vocês sentem assistindo o vídeo. E aí, ó, tem angústia por achar injusto, tem gente que sentiu ansiedade, tem gente que sentiu um misto de motivação, empolgação de mudar, injustiça. Gostei muito do vídeo, ansiedade e angústia. Lembrei de uma fala do Murilo Gun no curso dele sobre criatividade, em que nós deveríamos nos apresentar dizendo: eu sou a fulano e acredito que, porque o que eu sou não me define. Concordo com o vídeo, não são os rótulos, amor pela diversidade, triste por tanta indiferença. Olha só que infinidade, né, de sensações assim desse vídeo. Quando eu vi esse vídeo, lá no meu início, quando eu comecei a estudar CNV e acreditava que a empatia ia ser a cola do mundo, eu achei o vídeo inspirador. Falei, cara, é isso, a gente tem que se tratar com respeito, a gente tem que se tratar com igualdade. Tem algum momento até na comunicação não violenta que ela fala que tome cuidado com os rótulos que você faz das pessoas, tenta ver para além do rótulo. E aí, de alguma maneira, eu achei, ele fala, eu não sou um rótulo, né? Eu não sou negro, eu sou mais do que isso, me veja como além da minha cor da pele, né? E aí eu fiquei, poxa, lindo o vídeo, tudo a ver com a CNV. Postei o vídeo em uma das maiores comunidades de comunicação não violenta que acho que ainda tem no Facebook. E aí, quando eu enviei, né, esse vídeo, aí a Brenda respondeu para mim dizendo o seguinte: na verdade, esse vídeo não colabora na questão racial que está instituída. Ele é superficial ao tratar origens étnicas como rótulos, mesmo tendo explicado a questão ao longo do vídeo, inclusive o conceito equivocado de raça. Eu não entendo como homogeneizar, ao invés de reforçar nossa necessidade de aceitar o diferente, seja o caminho. Raça humana é utilizada hoje para silenciar o diferente, normalmente pautado pela branquitude hegemônica. E aí ela fala, eu entendi a proposta do vídeo, mas eu não acredito que contemple o que vivemos, porque a resposta social é outra. E aí, tava lá, super bem intencionada, achando que a mensagem do vídeo era linda. Eu, na minha cabeça, falei assim, como é que pode? Como é que pode alguém achar ruim um vídeo desse? E o que ela estava começando a me explicar ali era o entendimento fundamental para eu seguir fazendo o meu trabalho na comunicação não violenta, que era justamente de entender que a gente precisa aceitar as nossas diferenças, que se a gente continuar com esse discurso motivacional de que somos todos iguais, todos humanos e que por isso a gente tem que se aceitar, a gente vai estar perdendo de simplesmente olhar para a realidade.
Line up. Shoulder to shoulder. Take off your backpacks. Basketball, line up. We're about to race. Hey, we are racing for a $100 bill. The winner of this race will take this. It's a $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take 2 steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take 2 steps forward if you had access to a private education. Take 2 steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take 2 steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take 2 steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take 2 steps forward if it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college. Take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I have said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race and everybody was back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go! If you didn't learn anything from this activity, you're a fool. Então, gente, o que esse comentário da Brenda estava me fazendo refletir era o que esse vídeo estava mostrando. Então, pode parecer muito linda mesmo, muito poética a mensagem do primeiro vídeo. Somos todos iguais, vamos ver para além dos rótulos. Mas imagina o quanto essa mensagem pode ser violenta quando a realidade está mostrando que o nosso ponto de partida é muito diferente. E principalmente aqui no Brasil, nós somos um dos 10 países mais desiguais do mundo. E um dos países no qual a mobilidade social é a segunda mais difícil. Em geral, uma família pobre no Brasil demora 9 gerações para ascender socialmente. Então, ela estava me explicando isso. Então, eu queria começar, pode passar, por favor, querida, falando da importância da gente conseguir sustentar esse lugar, que é meio paradoxal, de sim, em algum ponto nós somos todos iguais.
porque somos todos humanos e compartilhamos as mesmas necessidades. E também pode passar, Lidinha. Não, mas não somos todos iguais. Então são as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí pode passar a próxima também. Principalmente agora, né, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, fica bem claro que a gente está sempre na mesma tempestade, mas não no mesmo barco, né? E aí tem uma frase maravilhosa do Boaventura de Souza Santos, pode passar, querida, que é essa daqui, que eu acho que ela sintetiza um pouco o lugar, né, e esse paradoxo, essa complexidade que a gente quer sustentar com a comunicação não violenta e que eu aprendi que era importante sustentar, que é: temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Então, o comentário da Brenda para mim é: ei, eu quero ter o direito de ser diferente se essa igualdade que você está falando aí acabar me descaracterizando. Se essa igualdade que você está falando do vídeo acabar fazendo ninguém reconhecer que eu estou passos atrás na linha de partida. Daí, a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. E aí isso, então, se conecta tudo com o olhar do Marshall Rosenberg. Então, aprender comunicação não violenta para tornar o mundo um mundo mais solidário, mais compassivo, menos injusto. Então, de certa forma, a comunicação não violenta ela tem um posicionamento. Se alguém aqui veio aprender comunicação não violenta para aprender a dialogar de uma maneira imparcial, não é exatamente CNV que você quer mediação de conflitos. É na mediação que a gente vai tentar essa imparcialidade, porque isso também é uma discussão filosófica absurda, né? O quanto é possível ser imparcial. Mas a CNV, ela nasce da intimidade do Marshall com esses movimentos não violentos. Quem assina o prefácio do livro do Marshall é o Gandhi. Então, é uma nova maneira de resistir, porque é não violenta. Então, é assim, eu realmente não vou usar as mesmas armas do meu inimigo. Eu realmente não vou usar o discurso autoritário para tentar fazer uma ideia vingar no mundo. Eu vou usar abertura, eu vou usar empatia e eu vou, inclusive, começar a questionar essa ideia que eu tenho de que as pessoas podem ser meus inimigos, né? Então, pode passar, por favor, Lidinha. Isso é para a gente ter esse pensamento crítico, né? Então, quando a gente vê uma matéria como essa, né, um pedreiro de 63 anos que precisou pedalar 42 quilômetros por dia para cursar direito, geralmente as pessoas compartilham assim: aí, tá vendo? É só querer que consegue. Cara, é claro que esse cara tem que receber toda a celebração por ele ter sido essa pessoa que fez esse esforço tremendo e conseguiu. Então, é claro que ele tem todos os méritos dessa conquista dele. Mas, ao mesmo tempo que a gente celebra o esforço de uma pessoa como ele, a gente também devia lamentar que esse esforço precisa ser feito, um esforço tão descomunal, tão injusto, e aí sonhar com a possibilidade de uma sociedade menos injusta. Tem muita gente que está achando muito difícil conversar agora na pandemia, né? As pessoas pedindo para voltar a trabalhar, para parar, não ter isolamento, e aí todo mundo fala: não é possível, a pessoa não entende que tem que fazer isolamento. Claro que é um diálogo complexo, mas vocês já pensaram por esse lugar também, que a gente vive num país tão desigual que as pessoas nem pensam que elas poderiam ter algum respaldo, ter algum cuidado do Estado. Elas já desistiram de pedir. Elas escrevem lá no Instagram para ir para a rua, para correr risco de morte.
em vez de pedir para o Estado garantir, de alguma maneira, um plano estratégico para que todo mundo fique bem. Não é muito doido, né? E eu sei que esse debate é bem profundo, bem complexo, mas é só uma outra maneira também de olhar para essas pessoas, né? Tem muita gente que está sentindo dificuldade em empatizar, e aí é uma maneira de olhar também. Então, gente, pode passar, Lidinha, por favor? Só para vocês saberem que a comunicação não violenta, ela tem essa raiz para esse olhar de transformação social, tá? E eu acho importante, cada vez mais, sempre que eu começo alguma interação que eu sei que vai ser breve com as pessoas, elas saberem de onde isso vem e para onde que a gente vai usar. Porque senão, eu vou começar a falar agora de empatia e como demonstrar empatia numa conversa. Sem isso, sem essa introdução, a gente corre o risco de ver uma palestra de comunicação não violenta, sair para a rua e ver pessoas que estão numa situação de muita opressão sendo agressivas com alguém e falar: ah lá, essa pessoa ela não tem empatia, ela devia se comunicar de uma maneira menos agressiva. Isso é um absurdo. As pessoas que estão os passos na frente, elas não são culpadas pelos passos que elas deram na frente, porque o privilégio é algo que te foi dado, você nasceu com essas condições. Nenhum passo ali tinha a ver com algo que a pessoa fez ou deixou de fazer, foi algo que foi dado na vida dela. Então, a gente não tem que se culpar pelo privilégio que tem, mas a gente se responsabiliza em ser a pessoa mais empática na sociedade, tá? Então, é só para a gente não correr esse risco de entender que tem essa malha, né? Que a gente ocupa lugares de fala diferente. E bem, a empatia, por definição, é a capacidade psicológica para sentir o que sentiria outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Então, pode passar, Lidinha? Basicamente, é você se colocar no lugar do outro. Só que a gente comete um erro que é, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente se coloca no lugar do outro sendo a gente, né? Então a gente vai lá pro lugar do outro e pensa, se eu fosse você, o que eu teria feito? Só que, tipo, eu faria tal coisa, que é diferente do que o outro fez. Mas adivinha? Se você realmente fosse o outro, você faria o que ele fez, porque foi isso que ele fez. Então, não é se colocar no lugar do outro sendo você, é tentar se colocar no lugar do outro sendo ele. Ao mesmo tempo, é impossível? Eu vou ser o outro de fato? Não. Por isso que a empatia, ela é sempre praticada de um lugar de humildade. Eu estou tentando entender o que pode estar acontecendo com você. Eu checo o que está acontecendo com você. Eu não dou um diagnóstico do que está acontecendo com você, porque eu não sou você. Então, não é que eu fico só aqui no meu lugar e, o que está acontecendo com você? Não, eu tento entender. Isso está acontecendo com você? E checo. Eu não viro e falo, isso está acontecendo com você. Então, acho que vai ficar mais claro ao longo da explicação. Pode passar, por favor, Lidinha. E aí tem algumas coisas que a gente faz que são obstáculos para a empatia. Então, são coisas que a gente faz com uma super boa intenção, porque a gente quer se conectar, mas elas geram mais desconexão. E aí eu acho que é importante a gente estar atento a isso. Agora, importante, gente, muito importante. Essas coisas são obstáculos para a empatia no momento que a gente precisa de empatia. Qual é o momento que a gente precisa de empatia? É quando, de repente, no meio de uma situação, aparece uma carga emocional, tá? Então, se eu viro para vocês e falo assim, gente, qual é Não, imagina que a gente está aqui num evento presencial e vai ter um horário de almoço, só vai ter 1 hora para almoçar. A gente chega no restaurante, a gente não precisa de um garçom, um garçonete empático recebendo a gente. Se eles forem simpáticos, tá maravilhoso. Boa tarde, mesa para quantos, tal.
Mesa para 135, beleza, vamos lá. Aí senta. Aí na hora eu pego o cardápio, aí imagina que o garçom vem e fala, já quer fazer o seu pedido? Aí eu olho e falo, não, ainda não. Nossa, tem muita coisa nesse restaurante, né, gente? Ainda não. Aí eu ainda não preciso de um garçom empático. Ele não precisa virar para mim e falar assim, é confuso o cardápio, né? Você tá super na dúvida do que pedir. Você não precisa de um garçom que fale isso. Ele pode só falar, não, tem bastante coisa, ó, vai precisando, é só me chamar, se quiser alguma recomendação, na hora que você quiser, me chama. Beleza. Só que aí você faz seu pedido. As 134 pessoas recebem o prato delas e você não recebe o seu. E tá, ó, passando o tempo. Daqui a pouco você vai ter que voltar, você só vai ter 10 minutinhos para comer, não vai mais dar tempo de escovar o dente antes de voltar pro evento. Aí você começa a precisar de um garçom empático. Por quê? Porque daí começa a ter uma carga emocional ali. Você começa a precisar de alguém que vai entender que aquilo que está acontecendo vai ter alguma consequência na tua vida. Então, e todos nós temos antenas para saber quando essa carga emocional chega. Não desconfie disso. Você sabe, chegou. Então, tudo isso que eu vou falar que são obstáculos, eles são obstáculos se você usar nesse momento de carga emocional. Quer ver, ó? Por exemplo, pode passar, Lidinha. O primeiro obstáculo é aconselhar. Ah, então eu fui lá na palestra da Carol, ela falou que nunca mais pode dar um conselho. Não tô falando isso. Eu tô falando que no momento que aparece a carga emocional, se você der um conselho nessa hora, ele vai servir como um obstáculo. Eu não tô falando que um conselho é sempre ruim. Às vezes as pessoas, inclusive, pedem por conselho, tá? Então, por exemplo, eu viro e falo assim, nossa, eu terminei com meu namorado, tô triste. Meu, não fica assim, entra no Tinder, você já tava nesse relacionamento há 10 anos, você vai ver que coisa boa que é, você nem pegou essa onda de Tinder, então a pessoa já vem com um conselho, né? Que mensagem que a gente passa quando alguém compartilha uma dificuldade, a gente já aconselha? A gente passa a mensagem de que resolve aqui, é fácil resolver, não sofre não. Então, assim, não fica compartilhando mais do seu sofrimento comigo, porque tá aqui a solução, dá pra resolver, sabe? Outro obstáculo, por favor, Lidinha. Encerrar o assunto, né? Então, você tá lá trabalhando com uma pessoa, você fala, meu, esse prazo é impossível de cumprir. A pessoa fala, meu, fica tranquila, você sabe que é sempre assim, início de mês, tem que finalizar os relatórios, fica tranquila, vai dar tudo certo. De novo, você passa a mensagem que você não quer escutar, né? Próxima, Lidinha. Interrogatório. Então a pessoa fala, cara, eu não acredito, eu briguei com o meu chefe na reunião. Aí outra pessoa fala, mas por que você foi fazer isso? O que você falou? E o que ele falou? E o que você vai fazer agora? Mas você acha que foi uma boa ideia brigar nessa reunião? Né? É um monte de pergunta de curiosidade, assim. Você vai compartilhar um problema, de repente você sente que você caiu num programa de entrevista, assim. Você fala, mas por que a pessoa está perguntando isso? Contratei um coach e não sabia, né? O que aconteceu? Então, é aquele monte de pergunta que você... que não gera uma conexão com seus sentimentos, com o que você quer desabafar. De repente, você tem que começar a pensar em um monte de estratégia, sendo que ainda não tem conexão. Próxima, por favor. Que eu amo essa, amo competir pelo sofrimento, né? Então, o meu pior é melhor que o seu pior. Então, meu, briguei com a minha mulher. Meu, pelo menos você é casado. Ou, meu, mas pelo menos você tá com alguém nessa quarentena e eu que tô sozinho. Então, é assim, quem tá pior, né? Tô aqui tomando um solzinho na varanda, tal. Nossa, você tem varanda, né? Uma coisa, tipo, a pessoa reclamando que não pode sair, que tem que tomar um sol na varanda, mas pelo menos você tem varanda. Então, essa coisa de competir pelo sofrimento. E veja, gente, agora eu vou fazer o advogado de quem faz essas coisas, porque eu já tô galera chocada, eu faço tudo isso. Quando eu vi pela primeira vez os obstáculos, eu também, tá? Então é maravilhoso que vocês estejam se reconhecendo nesses obstáculos.
que vai acontecer? A gente vai olhar para quem faz esses obstáculos e a gente vai entender a boa intenção de quem está fazendo isso. Quando eu compartilho um problema com alguém, essa pessoa se sente na responsabilidade de resolver o meu problema. Então, o maior obstáculo para a empatia é justamente o meu impulso de querer resolver antes de me conectar. Então, se tem uma coisa que eu quero que fique marcado dessa palestra, é vocês quererem se conectar antes de resolver quando aparece algum tipo de carga emocional, tá bom? E também pra gente não, porque vocês vão sair dessa palestra, vocês vão perceber que as pessoas fazem isso com vocês. E pra vocês não ficarem frustrados, porque daí você vai começar a falar assim, pô, queria tanto que as pessoas fossem empáticas comigo, elas não são. Vocês vão começar a perceber que as pessoas não são empáticas. E é isso mesmo. Mas elas têm uma boa intenção quando elas querem resolver o problema. Mas a gente não fazendo, não caindo nesses obstáculos, a gente se abrindo mais, já vai ser um primeiro passo para a gente estar inconscientemente educando as pessoas para elas serem empáticas também. Pode passar, Lidinho. Por favor. Ah, tem a coisa do corrigir, né? Então, perdi meu brinquedo, pera, papai compra outro. Tem um exemplo que é melhor que esse, que é assim, ó. Imagina que você imagina, sem ser o cenário de pandemia, né? Você namora com alguém, aí você fala assim, vamos visitar meus pais esse fim de semana? Seus pais moram em outra cidade. Aí a pessoa vira para você e fala assim, ah, esse fim de semana não, eu queria ficar aqui em casa, de boa, né? Pensei em descansar. Aí você fala assim, você não gosta de visitar minha família, né? Toda vez que é para visitar minha família é assim. Aí o que aconteceu? Não apareceu a carga emocional? Pum. Caramba, olha a bola que veio. É hora de lidar com essa carga emocional. Mas aí o que eu faço? Eu entro com esse obstáculo de corrigir. Nossa, meu, como assim? Que drama, nada a ver. Claro que eu gosto. Vamos lá, então, vamos esse fim de semana. Nem vamos falar mais disso. Vamos esse fim de semana. Então corrige, resolve. Mas será que colocar isso para debaixo do tapete agora vai dar certo? Olha a bola que foi levantada. Tem uma carga emocional, ela precisa ser acolhida, né? Então tem um monte de coisas que podem acontecer porque a gente entra nesse modo de corrigir e resolver muito rápido. O próximo, por favor. Aí é o último, é demonstrar pena, né? Então, tô muito estressado, é muita cobrança, pouca clareza do que tem que ser feito. Aí a pessoa vira pra você e fala, nossa, você tá mesmo abatida, cara. Coitada. É puxado, né? Aí você, são pouquíssimas as pessoas que gostam que sintam dó delas, né? São pouquíssimas. Então, gente, primeira coisa passa a próxima, por favor, Lidinha. Então, tá aqui a coleção de obstáculos, né? A gente se identificar neles, então saber que a gente faz essas coisas, prestar atenção para esse impulso de já querer resolver quando aparece uma carga emocional. Faça um teste. Agora a gente vai começar a falar sobre como demonstrar empatia. Então, faça um teste de ir para um outro caminho. E aí, se a pessoa quiser um conselho depois disso, se você quiser interrogar, né, saber mais sobre a situação, você pode perguntar. Eu não tô falando que isso daqui é uma coisa proibida de você fazer, tá? Você pode tudo, gente. Comunicação não violenta é assim. Você pode se comunicar da maneira como você quiser, mas saiba que tem consequências. Tudo, a maneira como você se comunica tem consequências. A CNV é uma abordagem que estuda maneiras de você conseguir a consequência da conexão. Então, a gente percebe que quando tem um momento de carga emocional e você faz alguma dessas coisas, geralmente isso não gera conexão. Por isso a gente tenta evitar, tá? Mas isso não é uma coisa, tem que abolir da sua vida. Não tem. Então, vamos começar a ver agora como demonstrar empatia. Pode passar o próximo, Lidinha. E aí eu queria contar uma história do Marshall.
né? No livro dele, Comunicação Não Violenta, que é esse daqui, ó. Ele conta uma história. Então, o Marshall era americano, né? Ele conta uma história que ele foi num campo de refugiados da Cisjordânia, lá do outro lado do mundo, no Oriente Médio, para conversar sobre comunicação não violenta num campo de refugiados. E chegando lá, ele estava andando pelo campo, ele viu que tinham muitas latas vazias de gás lacrimogêneo. Ele pegou uma na mão e viu que estava escrito Made in USA, feito nos Estados Unidos. E ele, nossa, né? Eu sou americano, isso pode dar ruim, pode ser um problema. E dito e feito, porque ele chegou para fazer a palestra dele, tava um burburinho assim no auditório. E aí o intérprete dele falou, eles estão falando que você é americano. E aí, na hora que ele chegou na frente, assim, já um cara levantou e começou a gritar para ele: seu assassino! Seu matador de crianças! Aí a galera já, assassino! Assassino! Aí eu queria mostrar uma história, né, de como que o Marshall reagiu a isso. E aqui, gente, é um princípio da CNV. Então, o Marshall, ele foi demonstrando empatia pelo moço, demorou meia hora. Então, aqui eu vou mostrar só um trechinho, né, do diálogo, porque no livro ele já coloca um trechinho, então eu coloquei um trechinho do trechinho. E aí, depois de meia hora oferecendo empatia, esse moço se acalmou. E aí, o Marshall perguntou se eles tinham interesse ainda em me escutar. Eles disseram que sim, tal. Ele fez workshop e aí no final esse cara veio e convidou o Marshall para um jantar de Ramadã, que é uma coisa muito especial. Com isso, eu também não quero passar a mensagem que é assim, CNV, resolva todos os seus problemas, conflitos mais difíceis resolva agora. Não é, tá? Não é. Então, cada conflito tem o seu tempo, o seu processo, mas nesse caso gerou uma conexão bem profunda. E aí eu trouxe isso daqui porque eu quero mostrar o diálogo e eu quero que vocês vejam o que é que ele está fazendo que gerou essa empatia. É uma história bem sucedida, né? E aí, gente, uma coisa bem pessoal minha, tá? A primeira vez que eu li o livro do Marshall, eu achei estranho. Eu pensei, quem é que fala desse jeito? Meu Deus do céu. Eu ia achar muito estranho se alguém falasse assim comigo. Só que aí, à medida que eu fui passando, fui aprofundando meus estudos em CNV, fazendo workshops, praticando, eu percebi que o que tem aqui é meio que a gramática da CNV. E aí a gente pode trazer uma fluidez maior, mas a gente entendendo o princípio fica muito mais fácil. E vocês vão ver que aqui é fácil ver o princípio da CNV. Então, Lidinha, eu quero que você passe para mim, por favor. Eu vou ler para vocês o diálogo, tá? Então, o refugiado começa falando, seu assassino, matador de crianças, né? E aí o Marshall começa perguntando, ele começa checando com ele, né? Fala, você tá com raiva porque você gostaria que o meu governo usasse os recursos de forma diferente? E o cara, você pode ter certeza que eu tô. Você acha que precisamos de gás lacrimogênio? Precisamos de esgotos, não precisamos de gás lacrimogênio de vocês. Precisamos de moradia, precisamos ter nosso próprio país. Você está furioso e gostaria de obter algum apoio para melhorar suas condições de vida e obter independência política? Você sabe o que é viver 27 anos aqui, do jeito que eu tenho vivido com a família, filhos e tudo mais? Você possui a mais pálida noção do que isso tem sido para nós? Tá me parecendo que você está desesperado e que você está imaginando se eu ou qualquer outra pessoa pode realmente compreender o que significa viver nessas condições. Foi isso? Foi isso mesmo que você quis dizer? Você quer compreender? Então me diga, você tem filhos? Eles vão à escola? Eles têm playgrounds? O meu filho está doente, ele brinca no esgoto a céu aberto. Sua sala não tem livros. Você já viu uma escola que não tem livros? Eu estou ouvindo o quanto é penoso para vocês criarem suas crianças aqui. Você gostaria que eu soubesse que o que você quer é o que todos os pais desejam para os filhos? Uma boa educação, a oportunidade de brincar e crescer num ambiente saudável.
É isso mesmo, o básico, direitos humanos. Não é isso que vocês americanos dizem? Por que não vem mais de vocês aqui para ver que tipo de direitos humanos vocês estão trazendo para cá? Eu gostaria que mais americanos tomassem consciência da enormidade do sofrimento que ocorre aqui e vissem profundamente as consequências de nossas ações políticas. E aí o diálogo segue, tá? Então, se bateu essa estranheza ou não, o que eu quero saber de vocês agora é, primeiro, o que ele não fez e foi bom ele não ter feito. Então o cara falou assassino, matador de crianças. Ele tinha um monte de coisa para falar. O que ele não fez e foi bom que ele não fez. E o que é que ele fez? Ótimo. Ele não entrou na pilha, ele não falou calma, calma, calma. Ele não questionou, não contrariou, não discordou. Muito, muito certo. Não reagiu. Ele não falou não, não, você sabe quem eu sou? Não deu carteirada, né? Ele não partiu para o confronto pessoal, ele não se sentiu ofendido de ser chamado de assassino. Então, ele ouviu, ele se compreendeu, ele se colocou no lugar, né? E o que ele está fazendo aqui, gente? Como que ele está demonstrando que ele está ouvindo? Ele refez as palavras e falou de outra forma que ele ouviu. Isso, João. Então, o que ele está fazendo? Ele está checando o entendimento. E mais importante, ele está tentando se conectar com os sentimentos e necessidades da outra pessoa. Tá? Então, se você for ver, cada frasezinha tem um sentimento e necessidade. Então, você está com raiva, você está furioso porque você quer apoio, você quer, né, que seus direitos sejam devidamente atendidos. Então, olha só que interessante. Isso são perguntas empáticas, que são diferentes das perguntas do interrogatório. São perguntas para checar o sentimento e necessidade do outro, tá? E aí, tem uma coisa que eu quero muito que vocês levem desse webinar, né, dessa palestra, que é esse próximo slide, Lidinha, por favor. Esses são os princípios básicos da comunicação não violenta. Então, imagina, gente, imagina você ser xingado de assassino e você não se defender. O que está por trás da prática da comunicação não violenta? É minha maneira de ver o mundo. Esses princípios são norteadores da visão da CNV. Por trás de todo comportamento existe uma necessidade. E toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. O que eu quero dizer com isso? Olha tudo que esse refugiado queria dizer para o Marshall. Ele queria dizer que ele está há 27 anos na condição de refugiado, que o filho dele está doente, que o filho dele não tem livro na escola, que não tem esgoto, que não tem moradia. Ele queria falar tudo isso. O que foi que ele falou? Assassino, matador de crianças. É uma expressão trágica de todas essas necessidades não atendidas. Então a gente se expressa tragicamente. Em vez de a gente se expressar a favor das nossas necessidades, a gente se expressa tragicamente. E o Marshall sabia disso. O Marshall sabia que quando uma pessoa é agressiva comigo, que aquela é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, você está levantando essa bola para mim, eu quero entender o que está acontecendo com você. Ainda mais quando a crítica é injusta. Porque se a crítica é injusta é porque a dor é muito grande. Que a pessoa ainda está equivocada na crítica dela, né? Então, lembrem disso da próxima vez que vocês se sentirem ofendidos com algo, porque o momento que uma pessoa ofende a gente é o momento que ela mais precisa de empatia. Não à toa a frase "seja você a mudança que você quer ver no mundo" é do Gandhi. É um exercício profundo, assim, o da não violência. E como é difícil em alguns casos, é desafiador. Não vou dizer que eu consigo sempre. É algo que requer muita prática interna, muita prática. E por isso que eu falei, gente, essa palestra aqui
É para dar uma provocação, para vocês saberem que existe a possibilidade de se aprofundar e de se tornar cada vez mais uma pessoa compassiva, empática, não violenta, autêntica. E isso você não faz para os outros. Isso traz uma paz de espírito imensa para a gente mesmo. Essa é a coisa mais bonita da compaixão. Quanto mais a gente é compassivo com os outros, mais a gente se beneficia da compaixão. Então, lembrem-se disso, tá? Da próxima vez, quando a pessoa falar alguma coisa que te agride, escuta assim, assassino matador de crianças. E tenta checar o que está acontecendo com ela, sabe? Então, pode passar na próxima, por favor. A gente precisa se tornar investigadores de necessidades. É como se a gente tivesse que traduzir a fala dos outros para entender qual é a necessidade que está por trás, porque a fala delas é trágica, então eu vou tentar encontrar o ouro que está por trás. Quando a gente discute comportamento, a gente se desentende. Quando a gente começa a falar de necessidades, a gente começa a abrir a possibilidade de conexão, porque todos nós compartilhamos das mesmas necessidades, tá? Então, pode passar, Lidinha, por favor. Então, imaginem, gente, que as pessoas falem essas frases para vocês. Por que você tem que tornar sempre tudo tão complicado, hein? Né? Aí já dá. O que vem na gente? Ah, eu que complico, né? Porque você torna as coisas fáceis, né? Esse é o nosso modo reativo. Então, a gente fica só mandando um pro outro, assim. Agora, qual é a necessidade de alguém que reclama que as coisas estão complicadas? O que é importante para essa pessoa que ela não está tendo? O que ela quer? Vocês podem até dar uns palpites aí no chat. Ser ouvida, isso, Gissé. O que mais que pode ser? Se ela reclama que está complicado, pode ser que ela queira o quê? Leveza, simplicidade, né? Sentir-se importante, né? Então, ser considerada, ter mais consideração, ter mais... Pode ser tudo isso, tá, gente? Não tem uma necessidade que é a certa. E aí, quando a gente vai demonstrar empatia por alguém, a gente não precisa se preocupar tanto em acertar a necessidade, porque mesmo que a gente erre a necessidade, a pessoa vai intuitivamente acabar contando um pouco mais sobre o que é, né? Então, por exemplo, uma vez uma amiga estava compartilhando lá um problema de trabalho dela, e aí eu falei para ela: nossa, você deve estar bem nervosa com isso, né? E aí ela falou assim... Não, aí eu não estava me conectando pela necessidade, eu estava me conectando pelo sentimento, né? E aí ela falou assim... Não, eu não tô nervosa, Carol. Agora eu já tô triste com essa situação. Então eu não preciso falar assim... Ai, droga, errei na empatia. Era triste, não era nervosa. Não precisa, entendeu? Não precisa falar isso. Porque só de eu ter me esticado, ela continua falando. Então, porque você sempre tem que tornar tudo tão complicado. Então, em vez de eu virar e rebater e falar, nossa, senhora leveza, né? Você acha que você é ótima. Em vez de falar isso, eu posso tentar checar a necessidade, né? Então, você tá falando isso porque você queria que as coisas estivessem sendo mais leves ao longo dessa pandemia, tá? Você tá se sentindo sobrecarregada com tudo? E aí vê com a pessoa, checa com ela, deixa ela falar mais, tá? Pode passar aí, Lidinha. Aí você não me escuta. Então, a pessoa que tá dizendo, você não me escuta. O que ela tá querendo? Pode ser a necessidade dela? Ser ouvida, perfeito. De empatia, de atenção, né? Então, a necessidade dela, a gente vai checar isso, né? Você está dizendo isso porque você está precisando de mais atenção com o que você tá com a minha atenção do que você está fazendo? Então, você checa isso, né? Que é muito diferente de dizer, pô, tô aqui, claro que eu tô escutando. Fala aí, né? Você é muito ciumento. Então, geralmente, a pessoa fala, você é muito ciumento, o outro já vai e fala, você quer uma desligada. Se importa, quem dera.
outras pessoas queriam ter um namorado que se importasse tanto quanto eu e você não tá nem aí. Estão colocando que é confiança, que é exclusividade, que é uma fidelidade, que é mais liberdade, né? Então, olha a diferença. Meu, você é muito ciumento e você tentar checar. Você tá falando isso porque ontem eu te liguei na hora que você tava com as suas amigas e você tá sentindo falta de ter mais liberdade no relacionamento? Você tá achando que talvez eu não confie, né, em você? E aí a pessoa vai se soltar mais. Então, assim como o refugiado fez, a pessoa não vai, não acho que a pessoa vai entender na hora, vai fazer plim. Não, quando você oferece empatia, a pessoa continua falando mais, tá? Então, empatia geralmente não é uma frase que a gente fala, é uma postura que a gente sustenta. E a gente sustenta tentando entender sempre a necessidade do outro. Então, você sempre fica criticando tudo, eu não aguento mais. Que a pessoa que fala, meu, você fica criticando tudo, eu não aguento mais. Ela quer aprovação, quer aceitação. Perfeito. Vocês estão ótimos, gente. Estão ótimos. Vocês são ótimos investigadores de necessidade. Reconhecimento, validação, né? Então é bem por aí. Então usem as necessidades como uma bússola para você poder fazer essa checagem com a pessoa. E vocês vão ver que é um mar assim, de possibilidades, que dá para vocês se divertirem muito fazendo esses testes assim, para ver o que gera e o que não gera conexão. E às vezes pode parecer um exercício até estranho assim, né? Tipo, mas é estranho, eu vou repetir o que a pessoa está falando, ela não vai achar esquisito? Pode ser que ela ache esquisito. E se ela achar esquisito, você não vai ficar insistindo nessa estratégia. Por exemplo, você falou para a pessoa que você ia vir aqui fazer um negócio CNV. Aí amanhã você tenta fazer isso, aí a pessoa vai virar e vai falar assim, você está tentando aplicar aquele negócio lá em cima de mim, que você foi ontem? O que uma pessoa que fala, você está tentando aplicar aquele negócio lá para cima de mim, que você foi ontem? Qual é a necessidade que está por trás dessa fala? De autenticidade, certo? Ela quer checar a tua verdadeira intenção em se conectar. Então sustenta. Aí você pode virar e falar assim: tô. A verdade é que eu tô. Ao mesmo tempo, eu tô percebendo que essa minha tentativa meio torta de tentar praticar a CNV tá chegando em você como? Tá faltando verdade, você tá tentando checar se eu tô realmente querendo me conectar com você. E, poxa, talvez esteja usando a CNV de uma maneira toda torta, mas se eu tô tentando praticar a CNV com você, é porque você é importante para mim. E porque eu realmente quero me conectar com você. Então, entenda a necessidade e no início, talvez, você pode achar que você tá meio desse jeito. Mas, cara, vai com o coração, sabe? Tipo, demonstra a sua intenção verdadeira de se conectar, porque isso vai fazer toda a diferença, tá? Então, vamos passar. Nossa, tô preocupada com o tempo, gente. Eu me empolguei aqui, comecei a falar bastante em cada slide. Você pode passar, Lidinha? Aí você é um folgado, então o que a pessoa que fala você é um folgado, ela tá querendo? Tá querendo mais colaboração, não é? Tá querendo mais cooperação, mais justiça, igualdade na divisão das tarefas, né? Então, apoio, reciprocidade, esses são maravilhosos no vocabulário da necessidade. Companheirismo. Então, só que geralmente é assim, você é um folgado, você é uma neurótica, né? A gente fica só no comportamento. Meu, você é um folgado, tipo, nossa, é difícil para mim escutar que eu sou folgada, cara. Tipo, mas isso é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. O que pode estar acontecendo com essa pessoa? Ela tá falando que eu sou folgada, cara. Ela queria que eu tivesse lavado a louça. Talvez ela esteja achando injusto que as 2 últimas faxinas foi ela que fez.
está falando isso porque você quer mais apoio para a divisão das tarefas aqui em casa, né? Então, aí você já vai para outro lugar, né? Que bom, gente, que estão gostando. Então, tudo bem se a gente passar o tempo um pouquinho? Porque quer ver, Lidinha? Tem o próximo slide, por favor. O próximo. Isso tudo se chama, então, parafrasear, né? Esse exercício se chama parafrasear. Então, até aqui a gente cobriu a introdução, então, de onde que a comunicação não violenta nasce, que é importante a gente manter esse olhar da CNV para a transformação social, e a gente cobriu a parte de empatia. Eu queria falar um pouquinho sobre autenticidade. Então a gente está falando de comunicação, de empatia, como eu demonstro para o outro que eu estou escutando ele, né? Então, esse exercício do parafrasear. Agora, como é que eu falo para o outro de uma maneira que aumenta a minha chance de ser escutado, tá? Então, a gente vai falar de autenticidade. Então, pode passar aí o próximo slide, por favor. Aí a primeira coisa, né? Eu sei que essa palavra não existe, tá? Sincericídio, a gente inventou ela mesmo. Mas eu gosto de falar que autenticidade é diferente de sincericídio. Então, as pessoas às vezes falam assim, esse negócio de autenticidade não dá certo, não. Eu sou autêntica, eu falo o que eu penso e eu já me dei mal várias vezes. Lá no meu trabalho, eu virei lá para um chefe uma vez e falei que ele era um babaca. Todo mundo achava ele um babaca, eu fui a única que tive coragem de falar, falei que ele era um babaca, me dei mal, fui demitida. Esse negócio de autenticidade não funciona, não. Então, vamos fazer uma distinção aqui bem importante. A autenticidade não é falar tudo o que você pensa. Isso é sincericídio. E tampouco fazer sincericídio é sinal de estar sendo verdadeira. Porque muitas vezes a gente se arrepende muito do que a gente pensa, do que a gente fala, e depois, quando a gente realmente se acalma e pensa melhor, a gente percebe que aquilo era super equivocado. Então, isso até passou longe de ser a verdade. A autenticidade é a gente falar o que está acontecendo com a gente diante de alguma situação vivida. Então, a autenticidade não é mais eu virar para o outro e falar, expressar tragicamente as minhas necessidades. Você é um folgado, você é isso, você é aquilo. A autenticidade é eu falar de mim. Quando tal coisa acontece, eu me sinto de tal maneira. Porque tem algo para mim que é importante, que está ou não sendo atendido por conta do que está acontecendo aqui. Então, a gente vai deixar isso mais claro agora. Pode passar, Lidinha, por favor. Então, só para ficar um pouco mais claro, né, os processos básicos da CNV. Então, a CNV tem esses dois grandes eixos, empatia e autenticidade, e ambos nascem da autoconexão comigo mesmo. Por isso que eu tô falando, gente, que essa palestra é só uma provocação, tá? Porque cada um desses eixos é um mergulho, assim. Não adianta eu virar para você e falar assim, vai lá e seja empático com o outro agora, porque por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Não tem jeito. Na hora que a pessoa fala, você é um folgado, eu vou sentir a fisgada. Na hora que eu sentir a fisgada, é aí que o exercício começa. Na hora que eu sentir a fisgada, eu vou precisar primeiro usar a comunicação não violenta comigo. Tipo, o que tá acontecendo? Nossa, velho, eu vou falar pra ela. Não é possível que ela tá falando isso, mas o que que... Então eu tô com raiva, eu tô nervosa. Por quê? Porque, cara, eu tô fazendo uma coisa aqui que é importante, eu não posso parar e ir lá, então eu preciso de consideração. Entende? Então esse processo de conexão com a gente mesmo, ele acontece silenciosamente. A partir do momento que eu entendo o que tá acontecendo comigo, aí eu começo a ter espaço para entender o outro. Tá, então entendi. Eu tô puto porque eu preciso de consideração, cara. E eu vou precisar em algum momento falar que consideração é importante para mim. Mas eu sei que se eu falar agora eu não vou ser ouvida, porque essa pessoa eu preciso me conectar com ela antes. Então tá. Você tá falando isso por causa disso? E aí você tenta se conectar com a pessoa. E aí depois a gente vai ser autêntico, depois a gente vai falar da gente. E dentro desses dois grandes eixos,
existem esses 4 passos de observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, a gente vai passar por cada um desses passos agora, tá bom? Bora lá. E aí, sim, eu vi algumas pessoas falando, CNV é uma maneira de autoconhecimento. Então, eu acho que é uma via dupla maravilhosa. Porque eu acho que quanto mais você já faz esse trabalho de se autoconhecer, facilita praticar CNV. Só que, ao mesmo tempo, se você praticar CNV, sem dúvida, essa é uma maneira de você se autoconhecer, tá? Então, o primeiro passo. Então, no momento que eu quero falar sobre algum tema que é importante para mim com outra pessoa, o que eu tenho que considerar em primeiro lugar? Observações. Então, por favor, Lidinha, passa o próximo. O que é que vocês estão vendo nessa foto? O que vocês observam nessa foto? Eu queria que vocês escrevessem aí no chat, por favor. Conexão, carinho, cumplicidade, amor, né? Aí, que maravilha. A Carolina, um menino tampando os olhos de um senhor, uma criança... Aê, maravilha. Olha que coisa. Então, sensibilidade, confiança, brincadeira. Aqui, gente, tem um misto de interpretações e observações. A observação tem um menino tampando os olhos de um senhor, ele tá sorrindo, eles estão num ambiente externo, o menino tá com uma camiseta azul, o senhor tá com uma camisa branca e outra por cima xadrez. Isso são observações. Se eles têm carinho, se tem leveza, já tem gente que fala é o netinho com o vovô, e se for o pai? E se eles forem atores? E se for ator, não existe nada de carinho, confiança, leveza, só vai, dá um sorrisinho aí. Olha só que louco, como a gente logo vai para as interpretações, não é mesmo? E não tem problema interpretar. A gente não vai parar de interpretar, tá? Inclusive, muitos de nós somos pagos para fazer interpretações das coisas, né? Só que qual que é o problema? Quando a gente leva a nossa interpretação para uma conversa, a chance da gente continuar sendo escutado diminui. Por quê? Porque, em geral, a gente não leva a interpretação fofa, né? Ninguém se importa com a interpretação fofa como foi essa. Quanto carinho tem entre vocês? Mas a mesma lógica de raciocínio que fez vocês olharem para essa foto e pensar amor, carinho, confiança, leveza, é a lógica que faz vocês falarem assim, tá atrasado de novo. E aí, na hora que a pessoa chega, você fala, você não se importa, né? Com a gente. Quando é compromisso comigo, não tem problema atrasar, né? Você não se importa com a gente, é uma interpretação. Você chegou atrasado 30 minutos de novo para um compromisso nosso, é um fato. E existe uma diferença enorme na chance da gente continuar sendo escutado se a gente usar um fato do que usar uma interpretação. Então, muita gente fala assim, eu tenho uma conversa difícil, eu não sei por onde começar essa conversa. Começa com uma observação. O que de fato aconteceu? Olha a diferença de você falar, você nunca me escuta, de você falar, eu perguntei se você podia me ajudar, mas você não respondeu. Isso é só o início, tá? A gente não vai parar nas observações. Você não vai falar só isso para a pessoa, mas você vai começar a conversa assim. Nunca consigo falar com você do que eu liguei 3 vezes no seu escritório, mas ninguém atendeu. Você não sabe lidar com dinheiro. O que você dizer? Você me disse que entrou no cheque especial. Você é um porco. Ontem você deixou as louças sujas na mesa. Então, olha a diferença, né? Do que quando a gente já vai direto na interpretação do que quando a gente começa com uma observação. Então, a observação, ela não é ouvida como uma crítica tão rapidamente, tá? E aí, gente, eu tô vendo algumas perguntinhas, eu acho que as meninas estão coletando e a gente vai ter um tempinho para responder elas, tá bom? E aí, então, eu começo com uma observação. O que de fato aconteceu?
Aí, em seguida, qual é a proposta? Que eu siga falando dos meus sentimentos e das minhas necessidades. Mas aí eu queria perguntar para vocês, pode passar, Lidinha. Qual que vocês acham que é a causa dos nossos sentimentos? Escrevam aí no chat para mim. O que vocês acham que é a causa dos nossos sentimentos? Experiências. Eita, que pergunta! E pode ser tanto sentimento bom quanto ruim, né? Bem entre aspas. Então, causa dos nossos sentimentos, nossa bagagem, nosso repertório, nossas necessidades, nossos desejos atendidos ou não, percepção de mundo, situações recorrentes. Olha só, gatilhos, nossas matrizes de aprendizagem. Gente, maravilhoso. De novo, a resposta traz uma grande mistura do que é causa e do que é estímulo. Olha só isso. Todas as circunstâncias, todos os fatos, os comportamentos das outras pessoas, eles são estímulos para o meu sentimento. Mas a causa dos meus sentimentos são as interpretações que eu faço daquela situação. São as minhas necessidades que estão ou não sendo atendidas por aquela situação. A prova disso é que duas pessoas podem viver exatamente o mesmo estímulo e reagirem completamente diferente. Então, a maneira que a pessoa interpreta aquela situação é o que vai gerar o sentimento, tá? E isso é importantíssimo, por quê? Porque se a gente tem um entendimento disso, a gente começa a tirar da nossa linguagem a culpabilização do outro pelo que a gente está sentindo. A gente para de terceirizar o nosso sentimento. Porque quando a gente culpabiliza o outro pelo que a gente está sentindo, a chance da gente ser escutado é muito baixa. Olha a diferença de eu dizer, eu tô irritado porque você não lavou a louça de novo. Então você culpa o outro pelo que você sente. Essa é a linguagem da culpa. E aí, o passo dos sentimentos e das necessidades dentro da CNV, eles estão muito ligados. Então, é como se o sentimento fosse a fumaça e a necessidade é o fogo. Onde tem fumaça, tem fogo, né? E aí, então, eu tenho que substituir essa linguagem do culpado inocente. Eu tô assim porque você... E eu começo a associar um sentimento meu com uma necessidade minha. Eu tô irritado porque eu gostaria de chegar em casa e ter tempo de descansar. Eu tô irritada porque eu quero ter mais apoio, eu quero ter mais consideração, né? Então, quando a gente começa a falar a linguagem das necessidades, a gente começa a se comunicar de uma maneira a reconhecer que a gente faz parte do problema. Então, a louça não é o problema. O problema é que a gente tem que se relacionar na mesma circunstância que a louça. Se eu fosse uma pessoa sujou, lavou, e você é uma pessoa sujou, lavou, a gente provavelmente não vai ter problema com a louça. Se eu sou uma pessoa, tá tudo bem lavar amanhã, e você é uma pessoa, tá tudo bem lavar amanhã, provavelmente a gente também não vai brigar por causa da louça. Agora, se eu sou sujou, lavou, você é tudo bem lavar amanhã, aí a gente vai começar a ter problema com a louça. E não é que a louça é o problema, é que nós temos necessidades, um modo de operar, de interpretar o mundo diferente. Então, não adianta eu só virar para você e falar, você que é um folgado, nananã, e você que é uma neurótica, nananã. A gente sempre fala, tipo assim, no dia que você mudar, eu vou ser diferente. Mas isso é uma utopia muito grande. Então, é eu trazer o que é importante para mim. E a gente sair do paradigma que ou eu cuido de mim, ou eu cuido de você. Sair desse paradigma. E trazer para as nossas relações um novo paradigma, que é, vamos cuidar de mim e de você? Então me conta, quando a gente briga por conta da louça, que necessidade sua você acha que deixa de ser atendida? De leveza, de fluidez, de descanso. Então, quando a gente briga por causa da louça, também, essas mesmas necessidades deixam de ser atendidas.
e também de ordem, e também de cooperação. Então, assim, cara, a gente é mais importante que a louça, sabe? A nossa relação é mais importante que a louça. A gente tem que se dar bem, a gente vai se dar bem. Ainda mais agora na pandemia, a gente tá juntos nessa mesma casa. A gente pode encontrar meios da nossa convivência ser muito mais gostosa. E eu quero que seja assim. Então, se a gente tem essas necessidades, que novos acordos a gente pode fazer em relação à casa para a gente viver mais isso que a gente quer viver? De apoio, de consideração, de cooperação. Então, quando as necessidades vêm à tona, elas viram a base dos nossos acordos. A gente se lembra do porquê que a gente está fazendo as coisas. Afinal, todo comportamento nosso não é uma maneira de atender a uma necessidade, então que a gente deixe mais claro quais são as necessidades que estão por trás, tá? Vamos lá, próxima. E aí é o último passo, que são os pedidos, né? Então, uma coisa muitíssimo importante da gente revisar, pode passar, Lidinha, por favor. Ah, e aí eu queria perguntar para vocês acham que fazer pedidos é fácil? Não. Depende. Em geral, a maior parte das pessoas acham que não, né? E tem muitos motivos dos pedidos não serem fáceis, mas um dos motivos é a gente pode receber um não, né? A gente vai lá, se esforça, pede, aí o outro vira e fala não. Então é isso. Coloca a gente numa situação de vulnerabilidade. E aí, por isso, a gente tem que estar muito, mas muito atento. Se a gente realmente faz pedidos ou se a gente faz exigências. Então, como que a gente descobre se o que a gente está fazendo é um pedido ou uma exigência? Só na hora que a gente recebe um não. Olha que maravilhoso, né? Porque a frasezinha do pedido pode ser a mesma. Pode pegar um copo de água para mim? Pode me ajudar com tal coisa? Pode. A frase é igual, mas a partir do momento que a gente recebe um não, a gente vai ver se aquilo era um pedido ou uma exigência. Então, imagina duas pessoas conversando, né? Ah, vamos passar o Natal com os meus pais na cidade deles? Ah, gente, eu tenho que atualizar esses exemplos, né? Ainda era do exemplo que a gente podia viajar. Não tá bom usar exemplo assim. Aí outra pessoa vira e fala assim: puxa, sério, eu não queria, eu já tinha pensado que a gente ia ficar em casa. Aí a gente descobre. Se aquilo não era um pedido, era uma exigência, a pessoa vai cair para esse lugar. Você nunca quer ficar perto da minha família, né? Então, tem que ser assim. Você vai tentar dar uma intimada para a pessoa fazer sim, né? A melhor pessoa para fazer isso é você, então tem que ser você. Se era realmente um pedido, eu vou tentar entender qual é o sim que está por trás daquele não, porque toda vez que a pessoa diz um não para mim, ela está dizendo um sim para uma necessidade dela. Então, se era realmente um pedido, eu vou tentar entender qual é a necessidade dela que ela está tentando atender quando ela fala aquele não para mim. Então, poderia ser, por exemplo, eu sei, você não queria que a gente mudasse de planos, né? E aí vai abrir espaço para a pessoa falar mais. E olha só que coisa bem contraintuitiva. Quanto mais eu exijo, mais as pessoas vão fazer as coisas, vão atender minhas exigências, porque elas se sentem culpadas se elas não atenderem. Ou elas têm medo de não atenderem, ou elas podem até se sentir envergonhadas de não atender, né? E esses não são bons motivos para as pessoas atenderem nossos pedidos. É possível educar criança na base da exigência? Me obedece pronto, a uma exigência pronto? É possível liderar uma equipe? Faz isso, senão vocês vão perder o trabalho de vocês. Vocês têm que fazer porque é isso, senão você perde o seu trabalho. Só que as pessoas, elas toleram ficar nessa situação de obediência
até o momento que elas conquistam alguma autonomia e depois te dão um pé na bunda. Porque ninguém gosta de ficar se sentindo submetido a fazer uma coisa porque o outro tá mandando. Então, assim que a pessoa tiver autonomia, ela vai te dar um pé na bunda. Então, dá certo até certo ponto, né? E quando a gente fala de conexão familiar, quando a gente fala de engajamento no trabalho, o que no fundo a gente quer? A gente quer que as pessoas queiram se engajar. A gente quer que as pessoas queiram atender os nossos pedidos, porque elas viram sentido naquilo, porque elas se sentiram também consideradas por aquilo. Então, quando eu estou disposta a fazer mais pedidos do que exigências, eu estou fazendo mais conexões com as pessoas, que a curto prazo pode ser mais demorado, mas a longo prazo, a confiança é sempre o caminho mais curto dentro das relações. Quando eu confio em alguém, essa pessoa pode até falar alguma coisa meio atravessada para mim que eu vou, porque eu confio tanto nela, eu vou tentar entender por que ela está falando daquela maneira, né? Então, os pedidos, uma pergunta que a gente tem que levar é por quais razões eu quero que as pessoas atendam os pedidos que eu faço para elas. E é isso, é sair do paradigma do controle para entrar no paradigma da confiança. A CNV, ela é uma mudança brusca de paradigma, do controle para a confiança. É parar de ter todas as respostas fechadas, é aqui por onde a gente vai, e começar a considerar, olha, eu estou aqui, um ser humano completo com meus desejos e vontades, você aí também é um ser humano completo com seus desejos e vontades, que acordos a gente vai fazer para funcionar bem? E nesse mundo que está tão populoso, tão compartilhado, que todas as pessoas sentem que têm voz, elas querem ser consideradas como uma pessoa completa, com seus desejos e vontades, né? Então, os pedidos são uma via muito mais rápida para isso. Eu queria deixar, gente, vocês com 2 links. Um link, eu vou colocar aqui, é o link do meu e-book. Então, muitas das coisas que foram faladas aqui estão nesse e-book. Vocês podem se cadastrar lá para receber. E tem também esse link aqui, que são todos os mini cursos gratuitos que eu já disponibilizei na internet. Tem muitos temas, CNV no trabalho, CNV nos relacionamentos amorosos, na família, tal. Tem, 3 horas de conteúdo aí gratuito. Por favor, me ajudem a compartilhar esses conteúdos com pessoas que vocês gostam. Então, eu estou aqui com um compilado de perguntas, tá? Fora o finalzinho, mas eu acho que a gente tem que começar lá pelo início, né? A primeira pergunta é para tentar identificar as necessidades. A gente pode perguntar? Sim, é uma checagem. Mas assim, é melhor não falar assim, qual é o seu sentimento, sua necessidade? O que é que você está sentindo? Porque é isso, a empatia, imagina que tem 3 posições. Aqui não faço ideia do que está acontecendo com você. Aqui eu sei o que está acontecendo com você. A empatia é no meio do caminho. A empatia eu estou tentando entender o que está acontecendo com você. É isso? Então, mais do que você virar e falar assim, mas o que você está sentindo? E, de novo, não é que você não pode fazer essa pergunta. Pode. Mas se você tentar falar assim, você deve estar triste com isso, né? Você já deu um passinho adiante, entende? Então, é nesse sentido. Legal, acho que respondeu super bem. Tem uma pergunta aqui bem legal. Acho que tem várias pessoas que estão passando por isso. Então, como pedir para o seu filho estudar sem ser chata? Muito bem. Então, daí não é uma frase só, né? Então, tudo depende do contexto. Mas, por exemplo, filho, vamos fazer a tarefa agora, tal? Nem olha para você. Tá lá fazendo alguma outra coisa, né? Então, é assim, chega perto. Filho, tá lá, sei lá, jogando videogame. Dá um pause. Rapidinho, eu quero falar com você. Pausou.
Ó, eu tô vendo que você tá adorando jogar videogame, que esse seu jogo tá muito legal. Então fala um pouco do contexto. É um jogo novo, você gosta. É lógico que é mais gostoso jogar videogame, né? Você não quer parar agora. Eu tô vendo que você não quer parar. Agora a gente tem um combinado de você fazer sua tarefa. Isso é importante. Seu aprendizado, né, para você levar o seu ano letivo. Então vamos fazer um combinado. Que horas que vai ser? Daqui 15 minutos. 15 minutos a gente para e você vai fazer tarefa? Tá bom, mãe, tá bom. Fez o combinado, negociar. Dali 15 minutos, não espere que a criança vai falar: pronto, mamãe, acabou 15 minutos, agora eu vou fazer minha tarefa como combinado. Não vai acontecer isso. Vai ter que parar, falar: filho, eu sei que você não quer parar, mas a gente combinou. Então é muito importante a gente cumprir com os nossos combinados. Você fazendo a tarefa agora, amanhã você sabe que você tem direito de jogar mais 1 hora de videogame. Então, entendeu? Então vai negociando e vai reconhecendo, né? Porque o que a gente faz com as crianças é uma coisa assim. Imagina você lá assistindo um filme assim, ó. Imagina você hoje em dia, sei lá, assistindo um filme adorando, assim, de repente alguém te pega e te taca no banho. É isso que a gente faz com as crianças, gente. A gente não acha que elas têm necessidades, não. A gente trata elas como se fosse um ser que tem que estar, sabe? Muitas vezes, né? Então, por aí, e aí, eu não sou especialista nisso, mas conhecer mais sobre disciplina positiva, porque é uma abordagem também que usa muito de CNV, mas que tem algumas estratégias, principalmente para lidar com criança, assim, acordos que você pode fazer para tornar essa convivência mais harmoniosa. E aí tem a Elisama Santos, que é maravilhosa. Ela tem um livro que chama Educação Não Violenta. Então sigam ela lá no Instagram, quem tem essa vontade de saber mais sobre pais e filhos, é legal. Legal. Também tem uma pergunta se a literatura que foi indicada abarca todos esses temas. Aí eu estou imaginando aqui que é o livro do Marshall, né? Bom, tem o Marshall agora, ó, por muito tempo esse foi o único livro do Marshall que teve tradução no Brasil. Agora a gente já tem todos esses, que são muito legais. Esse daqui, ó, A Linguagem de Paz em um Mundo de Conflitos, ele é bem legal porque ele traz um pouco das experiências do Marshall com transformação social. Então, aquilo que eu falei no início da palestra traz isso daqui. Tem Criar Filhos Compassivamente, maravilhoso. Tem O Surpreendente Propósito da Raiva. Então, se você é uma pessoa... Eu vi um monte de gente comentando aqui. Carol, é difícil fazer isso com cabeça quente, hein? Não, mas é difícil fazer isso, né? Esse livro aqui, O Surpreendente Propósito da Raiva. Esse daqui eu ainda não li, mas é Juntos Vamos Resolver Essa Briga. E, por fim, tem o Vivendo a Comunicação Não Violenta, que é um livro mais facilzinho de ler do que o Comunicação Não Violenta, que ele traz um monte de exemplos gostosos, assim. Então, tem todos esses. Beleza. Nossa, ficou melhor que encomenda. Aqui tem uma pergunta. No cotidiano, será que a gente consegue ter o tempo necessário para investigar a necessidade como o Marshall fez com o refugiado? Nem sempre mesmo. Nem sempre. Aí a gente vai ter que ponderar, né? E às vezes a gente tem, mas acha que vai ser perda de tempo. Aí vale a pena parar para se conectar. Porque esse tempo que você perde no curto prazo é um tempo que você ganha muito no longo prazo. Porque é isso, quando você... Gente, as palavras não dizem nada, o que diz é o acordo que existe entre as pessoas. Quando tem acordo, tudo pode ser dito. Então, quando a gente gasta tempo construindo esses acordos, a gente economiza um tempão. Tem pesquisa mostrando que quando as pessoas fazem essa checagem, esse parafrasear em reuniões, o tempo de reunião, de negociação diminui pela metade. Então, e aí quando não dá mesmo, assim, por exemplo, eu recebo lá no meu Instagram muita gente desabafando, né? Coisas da vida, assim. Eu não consigo
dar atenção no meu Instagram, no meu e-mail, a mesma atenção que eu me comprometo a dar para quem é meu aluno. Então, por semestre, eu tenho 100, 130 alunos que fazem o curso. E muitos deles compartilham coisas, e daí eu vou ter uma conversa, me liga, né? Tamo junto. No Instagram eu não tenho, então eu tenho que colocar algum certo limite, né? Então, a gente vai ponderar no nosso dia a dia. Onde eu vou conseguir dar essa abertura, eu vou dar conta de continuar esse diálogo ou não. Legal. Aqui tem outra pergunta. Como aplicar a CNV com a cabeça quente? Então, você vai precisar esfriar a cabeça. Não vai ter jeito. Porque é uma prática que requer que você dê uma parada. Então, por exemplo, eu peço para as pessoas assim, tipo, por favor, vamos continuar essa conversa depois? E aí, quando eu posso, é maravilhoso. Quando eu não posso, quando tá ali, tá uma reunião acontecendo, cara, eu não tô falando que vocês têm que fazer isso, mas eu coloco a hora a mão na minha barriga e penso, o que é importante para mim que não tá sendo atendido agora? E aí, se eu me conecto comigo mesma, sabe? Tipo, nossa, eu tô muito nervosa, tá sendo muito difícil agora. Nossa, eu tô cansada. Tá sendo sufocante. Eu quero muito mais leveza e tal. Não entendi. Então, eu vou me conectando comigo, entendeu? E aí, pra conseguir continuar naquela situação. Então, toda hora, assim, você me vê com a mãozinha na barriga, assim, é que eu tô me conectando comigo, sabe? Então, precisa nascer da autoconexão. E é prática, 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 mais prática. E mais um pouquinho de prática. Não chega uma hora que você fala assim, eu sou autêntico, eu sou empático. As duas coisas são práticas, não são coisas que você é. São coisas que você decide fazer a cada momento e você sente o convite chegando. Legal. A CNV pode ser aplicada com os familiares? É um campo fértil. Muito, muito. Pode ser aplicada com todo mundo, mas mais ainda com os familiares, que às vezes tem já um histórico, né? Não sei, né? De repente, se a pessoa fez essa pergunta porque de repente é uma situação tão complicada, né? Com o familiar, que ela tá até se perguntando se dá certo ou não sei. Mas tem questões que são importantes você trabalhar elas em algum outro contexto, né? Então, a comunicação não violenta, ela requer todo um trabalho interno que vai ser visto no momento que você fala. Então, na sua escolha, na maneira de se conectar com o outro. Tem um monte de gente que vem, faz curso de CNV e fala, pô, agora eu acho que eu queria começar uma terapia, porque eu acho que tem questões minhas que eu quero trabalhar mais profundamente, eu quero entender padrões, né? Então a comunicação não violenta não é para ser uma terapia. Então, as pessoas vão buscar uma terapia. E tem pessoas que chegam, fazem anos de terapia, e aí na hora que faz um curso de CNV, que pratica, que estuda mais profundamente, fala, cara, agora eu acho que eu vou me sentir mais segura de ter umas conversas com a minha família que há tempos lá na terapia eu falo e nunca tive, né? Então também é uma via de mão dupla, assim. Então, dependendo de como for a situação familiar, você pode precisar de um apoio um pouco maior para clarear essas necessidades, né? Esses padrões, esses impulsos, esses desejos. Legal. Um pedido pode nos mostrar nossos limites nas relações? Se um pedido pode mostrar nossos limites? A pergunta vai mais ou menos assim. Um pedido pode nos mostrar nossos limites nas relações? Pode, claro. O pedido pode ser justamente para
respeitar mais. O pedido pode ser um puro estabelecimento de limites. Então, isso é maravilhoso. Ser autêntico, inclusive, é estabelecer limites, né? Então, a gente precisa desses limites saudáveis para as relações serem saudáveis. Legal. Tem uma pergunta aqui que está só... E a manipulação? Eu não sei se a pessoa está perguntando a manipulação da pessoa usar a CNV como manipulação ou se sentir manipulado pela outra pessoa, a pessoa perceber, poxa, essa aqui está praticando CNV, então agora eu vou abusar dela, vou manipular essa pessoa. Não entendi bem a pergunta. Era só isso. E a manipulação? A gente perdeu um pouquinho o contexto, né? Não sei, de repente, se a pessoa que fez a pergunta estiver aí, pode esclarecer pra gente, né? Uhum. Eu vou Eu tô continuar vendo com as aqui outras. do João, que agora falou, Carol, como você se qualificou para dar esse curso? Pergunto porque eu gostaria de me especializar mais nessa área. É muito boa essa pergunta, João. Eu comecei fazendo cursos de CNV que tinham disponíveis aqui no Brasil. Então, eu fiz o curso com o Dominique Barter, que foi a pessoa que trouxe a CNV para o Brasil há mais ou menos 15 anos. Eu fiz com o Sven, que hoje dá curso junto com a Carol Cassiano. Eu fiz o curso da Sandra e do Yuri. Eu comecei a fazer todos os cursos que tinham disponíveis, porque eu fiz essa mesma pergunta para o Sven, que foi meu professor. E a resposta que ele me deu foi: existe um processo de certificação em comunicação não violenta, então existe o Center for Nonviolent Communication, criado pelo Marshall Rosenberg nos Estados Unidos. E aí essa é a única certificação válida no mundo mesmo. Só que até para você dar entrada no processo de certificação, você precisa já estar fazendo alguns grupos. Então, a dica que o Sven me falou você deveria fazer o maior número de cursos de CNV aqui, que você consegue fazer, e você tem que tornar isso uma prática da tua vida. Então, não se aventure a querer trabalhar com CNV sem antes se sentir transformado por ela. Isso é muito verdade, porque eu comecei na CNV como assistente de uma outra pessoa. E eu ainda não tinha colocado a CNV como uma pesquisa central da minha vida. Eu não conseguia nem responder as perguntas das pessoas. Então, tipo, ou é de verdade, ou... Porque ela não é uma técnica, sabe? Você tem que estar vivendo ali para conseguir conduzir um treinamento. Então, estude muito, procure os facilitadores do Brasil, faça todos os cursos que você puder, faça disso uma prática na tua vida e aí começa a oferecer alguns encontros de introdução, começa a oferecer alguns grupos de estudo do livro, de prática e vai seguindo. E aí o Center for Nonviolent Communication, eles fazem encontros internacionais no mundo todo, que eles chamam de IIT, International Intensive Course. E aí vai ter no Brasil, ia ter no Brasil esse ano, teve no Brasil ano passado, ia ter esse ano, foi cancelado, vai ter no Brasil ano que vem. Mas sempre tem em diversas partes do mundo. E aí é quando você tem a possibilidade de encontrar treinadores certificados pelo Center for Nonviolent Communication. Aí, depois de somente 10 dias, você tendo feito 10 dias de treinamento com treinadores certificados, você pode dar entrada na sua certificação lá no Center for Nonviolent Communication. Mas é muito interessante porque o Dominique Barter, por exemplo, cara, ele é super respeitado dentro da comunicação não violenta. E ele não viu sentido em tirar uma certificação. Para ele, essa coisa de certificação não faz sentido. E ele não tirou. Então, e tá tudo bem, sabe? Então, é isso, assim. Acho que o mais importante é a coerência, a congruência, ter esse entendimento que a CNV não é só para pacificar conflito, tem esse potencial de transformação social, né? Para não fazer de forma vazia, como eu fiz lá no início. Então, acho que todas essas coisas. Podemos fazer mais algumas, Carol? Perguntas?
Podemos? Sim. Tem uma aqui, que não das que eu anotei, foi depois surgiram várias, né? Como responder a um pedido sendo empático? Investigando? Isso é tipo assim, se a pessoa lembra que a gente fez aquele exercício de investigando a necessidade? Então, quando a pessoa fala não, você tem que entender qual é o sim que está por trás do não. Você tenta entender a necessidade. Você está dizendo que você não pode fazer agora porque você está fazendo uma coisa que é importante agora. Sabe assim, tipo, porque você já vai perder o prazo desse projeto se você parar. Não, eu não posso fazer agora porque aí a pessoa vai falar. Então, é você checar. Então, receber um não, seja empático com a pessoa. Cheque qual é a necessidade dela que está por trás. Pelo que eu estou olhando aqui na pergunta, talvez a pessoa tenha perguntado no sentido de eu dizer o não, eu fui pedir alguma coisa para mim. Eu vou responder um não, mas usando empatia com a outra pessoa, assim. Eu acho que é nesse sentido que ela Tá. ela perguntou. Entendi. Legal. Então, você vai. Então, quando a pessoa te pede alguma coisa, ela está fazendo um pedido para atender a necessidade. E a estratégia que ela escolheu para atender aquela necessidade é fazendo esse pedido para você. Você pode dar um não para a estratégia, mas isso não te impede de reconhecer a necessidade. Então, por exemplo, a pessoa te pede uma coisa e você já está indo embora, né, numa situação de trabalho. Você precisa parar de trabalhar e a pessoa te pede uma coisa de última hora. E aí você vira e fala, nossa, cara, isso daqui é importante para você que você vai ter que entregar amanhã, né? Cara, eu não vou poder fazer porque hoje é aniversário da minha filha, ou hoje eu tenho um compromisso muito importante com a minha família e eu combinei de sair agora. Será que tem alguma outra maneira de você fazer essa entrega? Você negocia o prazo, amanhã eu te ajudo, ou de repente pedir para outra pessoa? Então, assim, não é que você se importa de alguma maneira que a pessoa tem aquele problema, sabe? Você reconhece essa necessidade, assim. Legal. E é possível observar sem avaliar? Como é que é a frase do Krishnamurti que ele fala: observar sem avaliar é a mais elevada virtude humana? Acho que é isso a frase dele. Então, eu avalio sempre. Eu acho que eu julgo toda hora, não tem como muito eu fugir disso, assim. Mas tem como, na hora que eu vou me comunicar, eu perceber as minhas avaliações e tirar os julgamentos que estão dela e trazer os fatos na hora que eu vou me comunicar, né? Então eu acho que o julgamento em si, ele acontece muito rápido, assim, a gente bate um olho em alguém, em 6 segundos a gente já tem uma impressão daquela pessoa. No livro Inteligência Emocional, Daniel Goleman fala, demora 6 segundos para você ver se o santo bateu ou não, sabe? E essa informação está lá na sua amígdala cerebral, que está no cérebro límbico. Depois só que você vai racionalizar essa informação. Então, eu acho que é muito difícil a gente fugir desse padrão de funcionamento do nosso cérebro, né? Agora, que é possível questionar um pouco essas interpretações, não acreditar tanto nelas, se abrir para também poder enxergar de outra maneira, isso é possível. Super possível. Legal. Agora uma pergunta bem desafiadora. Como praticar CNV em rede social, onde o pessoal é muito agressivo e quando tem conflito, parte para a briga? É bem difícil mesmo, gente. Quer ver, por exemplo? Eu não tô com meu celular aqui. Teve uma... Entrem lá no meu Instagram, Carolina Nalon. Vocês vão ver um post lá do Festival da Empatia. O que aconteceu no Festival da Empatia?
Me convidaram para o festival, eu falei que eu ia fazer uma atividade que dá para 40 pessoas só fazer. Era para jogar um jogo, conversadeira. Em todas as atividades do festival, mais de 1.000 pessoas se cadastraram. Ou seja, e aí, só que os outros facilitadores podia entrar 100 pessoas na sala e o resto assistia no YouTube. E a minha atividade não tinha jeito. Como as pessoas iam compartilhar coisa da vida delas, só podia entrar 40. Então ficou uma atividade que ficou mais concorrida que vestibular de medicina, né? Tipo assim, quem que ia entrar? 40 pessoas. Pô, isso gerou uma frustração absurda, né? E aí, teve uma mulher que a atividade era 8. Ela entrou às 7 e ficou esperando. Deu 8, não colocaram ela na sala. Deu 8h20, tiraram ela da sala de espera. Tipo, nem espera. Ela foi, e ela comentou na minha publicação, falando isso. Que absurdo! O Festival da Empatia, a última coisa que tiveram foi empatia. E aí tem lá a minha resposta. Então tem lá, tudo isso que eu tô falando para vocês aqui, eu pratiquei lá na resposta para ela. Então dá uma olhada lá, tem que ter, você tem que entender, cara, puta, o que ela esperou, o que ela queria, ela tava frustrada, né? Então eu tô lá praticando, dá uma olhada. Eu acho que é basicamente colocar em prática tudo que eu falei aqui, e muito mais do que a CNV oferece, que não deu tempo de falar aqui, mas é colocar em prática nas redes sociais. Agora, se eu acho que as redes sociais são os melhores lugares para se ter conexão humana, não acho. Então, uma coisa que eu tenho falado muito, assim, tem muita gente, às vezes, quando vai fazer uma matéria em revista e eu sou convidada para falar, as pessoas falam, como conversar melhor no WhatsApp? Aí eu falo, primeira coisa, vamos combinar que o WhatsApp não é um lugar bom para a conexão humana. Tudo que o ser humano precisa para realmente ter conexão, falta no WhatsApp. Que é a expressão, o tom de voz, né? A presença. Não tem no WhatsApp. Então, a gente precisa se questionar para que essa ferramenta é boa. E ter as conversas certas com as ferramentas certas. Sabe qual que é a maior tecnologia humana de relacionamento? Sentar em círculo. A tecnologia mais ancestral. Sentar em círculo e cada um tem o seu tempo de fala. Isso é o que mais funciona. E o WhatsApp está longe de ser esse lugar. Então, a gente tem que reconhecer o círculo como uma tecnologia potente de convivência. Então, ao mesmo tempo que a gente fala de tecnologia, do mundo, do digital, do rede social, a gente tem que falar mais em tecnologia de convivência, sabe? E valorizar e saber discernir como adultos que tipo de conversa a gente tem que ter em qual lugar. Fantástico, fantástico. Nossa, tem gente aí arrepiando com esse papo aí. Se a Cacá tiver por aí, outra Carolina da Pluri, né? Ela tá enlouquecida aí agora. Como demonstrar empatia com crianças se elas não compreendem a CNV em tempos de confinamento? Como é que a gente demonstra empatia com as crianças se elas não compreendem a CNV? Então, bom, vamos lá. Eu acho que as crianças não compreendem o confinamento, né? Porque a CNV, a gente não vai abrir o slide e falar, então, vamos ensinar a CNV agora, né? Tão pouco elas vão praticar a CNV com a gente, porque elas devem estar enlouquecidas de estar tanto tempo em casa, sem gastar energia. Então, eu acho que o lance é como praticar a CNV, sendo que as crianças não entendem o confinamento. Então, acho que a primeira coisa é muita autoempatia com você mesmo, muita autorregulação com você mesmo, para você conseguir lidar com essa frustração e insistência, talvez, né? Rebeldia que esteja surgindo na criança agora. E aí eu acho que é abrir um espaço de tentar entender, cara, se eu fosse criança,
tô aqui cheio de energia, querendo gastar, querendo ver gente. Se você é adulta já deve estar difícil, imagina se você fosse criança. Então é fazer esse exercício de imaginação empática mesmo, sabe? Ela não está sendo nada além do que ela pode ser agora, né? Esse é o melhor que a tua criança, que o seu filho pode ser agora. E ele deve estar muito frustrado, ele não deve estar entendendo nada. Então imagina, se para você que está entendendo está difícil, imagina se você não estivesse entendendo. Então acho que é mais por aí, assim. E muita empatia com Carol, você mesma, né? ou mesmo, né? Certeza. Carol, posso fazer a última pergunta? Lógico. Olha, a pergunta é assim: muitas vezes no mundo corporativo é difícil discutir alguma questão estrutural ou em algum processo na empresa. Existe alguma forma de abordar temas sem criar uma situação desconfortável com o superior? Pode dar algumas dicas? Uhum. Então, é que eu acho que é colocando em prática mesmo os passos da CNV, sabe? Tudo isso que a gente colocou aqui agora. O e-book traz alguns exemplos, assim, do mundo corporativo que eu acho que podem ser mais esclarecedores. Porque agora eu teria que pensar numa situação, assim. Se a pessoa falasse a situação, eu poderia sugerir um caminho pela CNV. Mas também tem aqui, ó, nesse link que eu passei para vocês. E aí tem um exemplo de uma mulher que precisava dar um feedback para a chefe dela, porque a chefe sempre era grossa com ela quando elas iam conversar sobre um determinado projeto. E aí, como ela poderia dar esse feedback para a chefe dela, tem algumas situações nesse vídeo. E aí acho que pode ser legal. Fantástico. Ó, conseguimos fechar todas as perguntas. Carol, eu tenho que dizer aqui que o pessoal amou demais a tua palestra. Eles, assim, ó, teve gente que falou que já fez 3 cursos de CNV, mas nunca ouviu ninguém falando como você fala. Eles estão apaixonados, encantados. O pessoal está muito satisfeito. Já estão pedindo para fazer mais vezes, tá? Então, eu acho que é bem importante e a gente tem que puxar para a Fê, né? Para a gente ver o que a Fê fez para a gente, o que a Fê preparou para a gente, né, Lili? Nossa, que linda! Caraca. Aí tem que. São 2 folhas, né? A gente começou aqui, eu coloquei esse título aqui e a gente começou por esse lado aqui, né? Aí veio aqui essa questão aqui dos barcos, né? Cada um um barco e tal. E daí começou a falar de empatia. Aí seguiu falando aqui que eu tô olhando. Ah, tá, os obstáculos. E daí aqui começou a comunicação autêntica, que eu ainda falta fazer uns detalhes. E aí seguimos para cá. Os princípios básicos, né, da comunicação. E aqui as perguntas, daí eu fui anotando as suas respostas, né, porque acho que complementa bastante, assim, de modo geral, todo o assunto. O poder do círculo, porque isso é muito importante, e quem é plurilover aprendeu muito com a Cacá sobre isso, né? E aqui tem um espaço para terminar, para preencher a última parte, tipo uma última frase. Falta só um espacinho. Deu para ver? Uau! Demais! Obrigada, Fê! Show, Fê! Que orgulho! Arrasou! Cacai! Acho que a Carol tinha que fazer uma pergunta pra gente, terminar com uma pergunta, não uma resposta. Ah, boa! Boa! Tá. Sabe uma pergunta que eu acho que é boa? Que é tipo um koan, assim, uma pergunta que fica meio sem resposta? Qual é o limite entre você e o outro? Ou qual é o limite entre eu e o outro? Porque o que eu percebo é quando que acaba a minha empatia? Na hora que eu tô ali numa situação, na hora que eu falo assim, agora chega, agora eu, acaba a minha empatia, eu desconecto.
E eu acho que é muito interessante. Só que aí várias vezes eu também já estive num lugar de tipo, nossa, parece que eu não tenho mais nada para oferecer. Mas essa pessoa parece estar precisando tanto, então eu vou oferecer. E aí eu ofereço. E aí, de repente, eu descubro que eu tinha muito para oferecer. Então, qual que é o limite? Onde que tá esse saquinho que agora chega, agora eu já não tenho mais nada? E quais são as práticas que fazem eu aumentar essa minha disposição de me conectar com o outro? Então, acho que essa pergunta é uma pergunta que pode levar a gente para uns lugares muito interessantes, inclusive sobre a própria natureza da realidade, a natureza interdependente da realidade, a natureza coemergente da realidade, que a gente não vive isoladamente de nada, assim. Nada, não tem, eu não consigo, eu não sou, o eu não é hermético, ele não acaba. O eu só acontece porque tem ar passando pelo pulmão. O eu só acontece porque entra um alimento e aquilo também sai, é transformado. Então eu não, e tudo isso é interdependente do outro, o ar que eu respiro, o alimento que eu como. Então acho que essa é uma boa pergunta, mandou bem, Cacá. Colocar uma pergunta em vez de uma resposta. Ai, que gostoso. Muito obrigada, gente. Boa noite. Fiquem bem, que vocês sejam felizes, que vocês estejam seguros, saudáveis, tá bom? Um beijo. Boa noite. Tchau. Beijo, boa noite. Boa noite. Valeu, muito bacana. Obrigada. Valeu. Obrigado. Tchau, obrigada. Tchau. Muito bom.